Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 20 de abril, a Palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Naquele tempo, no mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias?" Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Apesar de tudo, já faz 3 dias que todas as coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para enfrentar a sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam que Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Aquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui temos a famosa passagem dos discípulos de Emaús. E o engraçado é que como nós somos lerdos para reconhecer Jesus, lerdo para as coisas de Deus, e nós temos uma velocidade muito grande para as coisas do mundo. Tudo o que é contrário, tudo que é mal, tudo que é pecado, tudo que nos leva ao pecado, isso nós somos muito rápidos a pegar, rápidos a fazer, rápidos a praticar. Porém, a conversão é lenta, o processo de seguir Jesus é lento, demorado, e não são todos que conseguem o praticar, não são todos que o praticam. E é incrível como tem muitas pessoas que nem conseguem reconhecer Jesus. Se Jesus aparecesse para um monte de pessoas, elas vão conversar com Jesus, vão sentir uma coisa boa naquele momento que Jesus está falando, mas vão deixar Jesus embora. Não vão nem chamar Jesus para entrar como os discípulos fizeram e não vão ter nem a oportunidade de reconhecer Jesus. Porque são tão lerdos, mas tão lerdos, que deixam a oportunidade passar.
Padre Léo, quando fala dessa passagem, ele fala que nós somos antas, lerdos, e essa é uma realidade. Tanto que você fica imaginando o velório que foi esse caminho de Jerusalém até desse povoado chamado Emaús. Porque 11 quilômetros, se você andar direitinho, em 2 horas e meia no máximo você faz. Eles passaram o dia todo para ir para Emaús. Ou seja, eles ficaram lamentando e murmurando, sabe, reclamando. É isso que acontece. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós ficamos desacreditados, sabe? Existem pessoas que são reis e rainhas da reclamação. Só reclama, tudo não tá bom. Ai, mas esse é ruim. Reclama da vida, reclama disso, reclama daqui. Se tá sol, reclama porque tá sol. Se tá chuva, reclama porque tá chuva. Se tá frio, reclama porque tá frio. Se tá calor, reclama porque tá calor. Sabe, se tá trabalhando, reclama que o trabalho é ruim. Se não tá trabalhando, reclama porque tá desempregado. E é isso. Tudo é motivo para reclamar. Nós temos tantos motivos para agradecer, mas não. Tudo só reclama. É um defunto. É um velório ambulante. Devia chamar a pessoa de velório ambulante. É isso que eram esses discípulos de Emaús. Eles não tinham a capacidade de ver as coisas boas, de entender as coisas boas, só reclamavam. E a reclamação faz com que elas nem reconheçam Deus. E é isso que a reclamação faz na minha e na sua vida. Nós não temos a capacidade de aproveitar o que é bom, as coisas boas de Deus, porque a reclamação ela toma todo o tempo. Toma todo o tempo. É igual a fofoca. Tem pessoa que só vive para fofocar. E não sobra tempo para outra coisa, que a fofoca se tornou uma doença tão grande que tomou conta de tudo na vida da pessoa. Aqui, depois que eles então reconhecem Jesus, eles correm e fazem o caminho rapidamente e retornam com os discípulos de Jesus. Ou seja, isso prova que toda aquela reclamação, aquela murmuração que eles ficaram fazendo o dia todo, isso só foi um atraso de vida. E é isso, a maledicência, quer falar mal da vida dos outros, a murmuração, quer ficar reclamando todo dia. Isso é um atraso de vida para as nossas vidas. Não cabe na nossa vida. Não cabe naquele que é santo. Não cabe naquele que quer o céu. Nós temos que ter essa decisão. Isso fez com que os discípulos de Emaús, eles não se dessem conta que Jesus estava com eles. Não reconheciam Jesus porque não tinha tempo. Muitos também fazem isso. Dizem que não tem tempo para Jesus. E eu gosto muito quando Jesus vai dizer isso. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Como nós somos sem inteligência e lentos para entender e acreditar em todas as coisas que Jesus nos fala. Nós, mesmo que Jesus fale, nós ficamos discutindo com Jesus. Nós queremos ser Jesus de Jesus. Nós queremos ser Deus Pai de Jesus. Jesus fala assim, não peque por isso, porque é errado. Jesus, mas o tempo mudou, as coisas mudaram, né? Tem leigo que fala isso, tem padre que fala isso, tem um monte de gente que fala isso. Jesus fala, tal coisas não devemos praticar. Mas isso não pode fazer? Não pode, não pode, não pode. Simples. Mas Jesus é muito duro, é muito radical. Gente, Senhor, como sois tão lerdos.
Nós temos que abrir os olhos para viver a santidade. Não existe outro caminho. Temos que parar de burrice. Temos que parar com esse lesmismo. Vou colocar muito claro. Síndrome de lesma. O tempo está acabando. O tempo está passando. Convertei-vos e crede no Evangelho. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.